Dor na coluna, se for muscular ou óssea, tem a ver com várias coisas. Por exemplo, vamos trazer para a realidade da medicina tradicional chinesa. Se meu paciente ele tem uma dor na coluna, e essa coluna é a estrutura óssea, que é sustentada por músculos, por ligamentos, eu preciso identificar se a dor dele é muscular, ela é óssea, se a dor dele é porque ele tem um problema em algum órgão, se é visceral, se a dor dele é porque ele tem uma hérnia de disco, tudo isso é dado. Se eu identifico que o problema é ósseo, olha, na medicina tradicional chinesa existe um elemento que tem relação com os ossos, que é o elemento água. O elemento água, ele é regido por um órgão e uma víscera. A víscera em questão é a bexiga, o órgão é o rim. Então o rim pode estar alterado e gerar dor na coluna. Veja que coisa, a medicina tradicional chinesa já sabia disso há muito tempo. Mas o rim que eu tô falando aqui é o rim físico. Então se eu tiver um problema no rim, pode gerar dor. A gente já falou sobre isso. Mas entenda que o rim também tem um fator emocional. Esse órgão também está envolvido com uma emoção que pode afetar ele. Que essa emoção é o medo. Paciente que tem muito medo, ele pode ter dor na coluna. Então se eu tô com muito medo de alguma coisa, de eu me jogar e fazer alguma coisa diferente no meu trabalho, na minha vida, nas minhas relações, eu vou agora sair da minha zona de conforto. E sair da zona de conforto dá o quê? Insegurança, dá medo. Insegurança e medo tem a ver com o elemento água, tem a ver com os rins. Então, olha, o rim do meu paciente pode estar afetado, tá? Bem como a bexiga. E olha que engraçado. A auriculacupuntura é um dos microsistemas de acupuntura que a gente pode utilizar. Mas na acupuntura sistêmica, que é a acupuntura que é feita no corpo todo e que faz associação com a aurícula, se eu trabalho ponto de bexiga na minha aurícula, eu estou trabalhando coluna também no meu paciente. Como assim, professor? Observe, entenda uma coisa. Do lado da coluna, bem do lado, de um lado e do outro, nós temos a passagem de um canal energético, que é o canal da bexiga. É o meridiano da bexiga. Então, se eu trabalho bexiga, eu vou trabalhar esse fluxo energético ao redor da coluna e eu posso melhorar a dor do meu paciente. Como é que eu sei que o problema é bexiga ou é rim? Se eu vou adotar esses pontos no meu pavilhão auricular. Bora lá entender uma coisa. Pega o palpador. Não tem um palpador na área, no momento que eu fazer aurículo, sei lá, teve uma pessoa do meu trabalho que tá lá morrendo de dor, eu quero ajudar essa pessoa a melhorar essa dor dela. Então como é que eu posso fazer? Eu não tenho agulha, eu não tenho semente, mas eu sou auriculoacupunturista, eu quero fazer. O que é que eu faço? Eu pego uma caneta, né? Eu costumo utilizar caneta quando não tem outro recurso. Meus alunos sabem quantas e quantas vezes eu já socorri eles em situações emergenciais, situações que eles não estavam conseguindo se concentrar na aula, com cólica menstrual, com dor de cabeça, dor na coluna. Eu peguei o quê? Eu peguei uma caneta com uma ponta grossa, tá? Não é uma ponta fina. Eu fui lá no ponto de aurícula, estimulei, durante um tempinho ele se zerou, professor, não tem mais nenhuma dor, e o aluno começa a se concentrar novamente. Então isso pode acontecer, tá? Mas entenda, como é que eu vou saber se o correto é bexiga ou rim? Como é que eu vou saber quais são os melhores pontos do meu paciente? Não é só entender o funcionamento, eu tenho que palpar, tenho que tocar. Eu desenvolvi uma habilidade, depois de tanto tempo, né, de trabalhar com aurículo, uma habilidade tão grande que eu chego, ó, e eu palpo, tocando, só tocando na orelha do paciente, eu já sei que ele tem uma alteração ou não naquele ponto. Os pacientes ficam besta, aí eles dizem, você é bruxa, só pode ser. Mas isso é o que? Isso é técnica, a gente desenvolve isso, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você tá lá, se você é auriculoacupunturista, auriculoterapeuta, no seu consultório, no home care, não sei onde você atende, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu instrumento, que é o palpador, quem não tem na hora, pode ser uma caneta com a ponta grossa para não lesionar o pavilhão auricular, e você vai apertar ponto de bexiga e ponto de rim. E você aperta e vê a expressão facial do paciente, observa se ele fez cara feia, se ele realmente sentiu dor, se ele puxou a orelha, distanciou-se de você, tá a dor um pouquinho mais forte. Observa qual ponto dói mais. Se ambos dói, então coloca semente, agulha, não sei qual estímulo você vai utilizar, mas trata esses dois pontos na aurícula. Ah, mas se o problema é muscular, se o problema é tendíneo, tem problema no tendão, tem problema no músculo, eu posso utilizar
outros pontos? Sim, na medicina tradicional chinesa nós temos dois elementos que trabalham músculo e tendão, que são elemento madeira e elemento terra. Ou seja, pessoas que têm problema no fígado podem ter problemas de dores na coluna. Exemplo disso, quem aqui já não passou por uma raiva muito grande? Uma raiva muito, muito grande, muito intensa, que você se tremeu todinho, você não conseguia se controlar, você se tremia, você queria matar aquela pessoa de tanta raiva, você estava cego de raiva, literalmente. E depois de você passar por esse processo, você ficou com tensionamento, ou seja, você ficou com aquela área dolorida, ficou com alguma área no corpo, principalmente a coluna, com dor, seja aqui no trapézio, que é o nome desse músculo dessa região, seja no pescoço, seja nas costas. Comece a observar seu corpo, ele fala. Observe se depois de uma raiva você não tem uma dor. Tem pessoas, inclusive, que tem tanta raiva que elas prendem um dente e no outro dia tá com isso tudinho aqui dolorido. Por quê? Porque a raiva tem a ver com o elemento madeira, que afeta o fígado, e o fígado tem relação diretamente com a parte muscular, tem a ver com tendões, tá? Então vai sobrecarregar. Então, numa situação dessa, que eu tenho uma dor na coluna, seja na cervical, torácica, lombar, sacro, cóccix, o que seja, qual o segmento que seja, e você, quando vai perguntar, o paciente diz, olha, eu comecei a ter essa dor depois de uma raiva, ou muitas vezes, o que é mais comum, o paciente ele nem correlaciona sentimentos com dor na coluna. Aí você vai e pergunta, essa sua dor na coluna começou essa semana, certo? Mas você passou por algum estresse grande, por uma raiva muito grande? Ele diz, passei. Tive uma raiva na segunda-feira. E sua dor começou quando? Na terça. Ou na segunda à noite. Aí você diz, olha, a causa foi a raiva. Bora trabalhar essa raiva, tá? Então coloca ponto de fígado. Coloca ponto de vesícula biliar. Às vezes tem pessoas que têm dor na coluna porque elas estão indecisas com alguma coisa. Tem que tomar uma decisão importante na vida dela. Não sabe o que tomar de decisão, fica com dor na coluna. Aí eu vou lá no ponto quê? De vesícula biliar, coloco o paciente, zero a dor, ele diz, meu Deus, melhorei. Inclusive, ele vai ter condição melhor agora, energética, porque a energia está fluindo melhor, dele decidir o que ele tem que decidir. Aí ele chega na outra sessão, olha, passou a dor e eu consegui tomar a decisão que há muito tempo eu estava empacado, não conseguia enxergar qual era melhor. Ou pessoas que são preocupadas em excesso. Você tem preocupação em excesso, você sobrecarrega seu estômago, seu baço. Então, de antemão, se você tem problemas intestinais, se você tem problemas estomacais em específico, ou seja, tem uma digestão muito lenta, é aquela pessoa que fica muito presa no passado, fica remoendo. Igual, sabe uma vaquinha, tá lá comendo, fica lá remoendo, né? Demora séculos tentando digerir uma situação. Pois é, você pode afetar a sua coluna por conta disso, ok? Então, pessoas que ficam muito presas ao passado, pessoas que ficam muito presas ao futuro, tem muitos pensamentos, fica pensando, não adianta só pensar, tem que agir. Fica pensando, acaba sim sobrecarregando a coluna. Então pode ter dor na coluna. E aí nesse caso o ponto correto não seria fígado e vesícula, muito menos rins e bexiga. Mas o ponto correto seria o quê? Trabalhar o baço, o pâncreas. Para algumas literaturas não tem o pâncreas, só tem o baço. Mas trabalhar o baço e trabalhar o estômago desse paciente. E aí pergunta, depois que você come, sente pesado, sente empachado, pensa demais, né? Observa isso, observa, analisa, tá? E aí você vai lá no ponto de baço, pontua o ponto, ou seja, antes de pontuar, melhor do que pontuar, palpa o ponto, toquei, o paciente, ele, meu Deus, tá doendo demais, então ele tá alterado.